Boa noite! Entra no ar a voz do Evangelho. Eu quero nesta noite compartilhar em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Este capítulo, ele fala sobre Samuel, fala dos filisteus, uma nação em potencial e inimiga número 1 de Israel. Quando nós lembramos de Samuel, nós lembramos de Samuel como aquele que ungiu Saul e Davi. O primeiro rei, Saul, o segundo rei, Davi. Mas nós não lembramos de Samuel como profeta, como um grande legislador em Israel, sacerdote, um ótimo administrador, ao ponto que ninguém encontrou desvio de conduta na administração de Samuel. Mas ele foi envelhecendo e Israel queria um rei. Vaidade, né? Então foram a Samuel e começaram a pressionar ele, e ele ali concordou em parte, mas abriu mão dos seus direitos. Esse capítulo 7, o versículo de número 13, e quando nós focamos em Samuel, nós lembramos de Samuel quando ele ungiu a Samuel, ungiu a Saul, e Samuel ungiu o rei Davi. Mas, na verdade, Samuel ele abarcou as funções de legislador, de profeta, né, de estadista, foi um grande estadista em Israel. Até então, antes de existir, né, os primeiros reis em Israel, que foi Saul, foi Davi, depois Moisés, ele fez um bom trabalho, né, como estadista, né, na administração dele em Israel. Mas o que chama a atenção aqui é o versículo 12, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, ele expressa aqui que tudo que ele fez como administrador, como legislador, né, não foi dele mesmo, não foi pela sua capacidade. Ele entendeu que Deus o ajudou. Mas, na verdade, esse contexto aqui, Samuel, ele chamou o povo de Israel para o arrependimento. O povo estava se afastando de Deus, o povo estava se enveredando para outros caminhos que não agradavam a Deus. E Samuel chamou o arrependimento.
quando o povo estava desviado da presença de Deus, Israel teve suas derrotas, suas baixas. Teve uma vez que foram 30 mil homens de Israel que caíram por terra, foram abatidos, foram mortos. Derrotas. Quando o homem, quando nós não estamos na presença de Deus, queremos fazer a nossa bel vontade, nós temos derrotas. Nós temos quedas. Nós afundamos. E Samuel chamou o povo para se arrepender, para deixar aquilo que eles estavam praticando, desvio de conduta. O povo também estava em desvio de conduta. Então, esse contexto diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E quando o povo se conscientizaram, entenderam que seria bom voltar a servir a Deus, a presença de Deus, fazer a vontade de Deus, o povo teria vitória contra o seu inimigo, os filisteus. A nação filisteia era uma potência naqueles dias. Eles eram um povo bem armado, em potencial. E nós muitas das vezes entendemos essa palavra: até aqui nos ajudou o Senhor. Que põe um limite, né? Não. Ali foi um momento de vitória. Foram dias de vitória, horas de vitória que o povo teve em se alegrar naquilo que Deus fez para com eles naquele tempo presente. E Samuel, ele preparou a pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso não quer dizer que não vai ter mais luta, não vai ter mais guerra, não vai ter mais batalha, não vai ter mais dificuldades. Não. Se nós formos ver após essa narração, o povo também teve outras dificuldades, principalmente lá no livro de... nas lideranças após o reinado de Israel, né? Então, o povo estava sempre em confronto, o povo estava sempre em batalha, sempre em lutas. Isso não quer dizer que nós vamos ter uma limitação, ali parou, não, vai ser constante. A ajuda do Senhor na nossa vida, ela é constante, ela permanece, ela tem sequência, ela segue. Isso. Então, aqui, esse contexto é o que quer dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que nesta noite Deus possa também te ajudar, nos ajudar, e que nós não venhamos a se distanciar da presença de Deus, porque Deus está sempre pronto a nos ajudar. Assim como Ele ajudou ali a Israel, né, a terem vitória contra os filisteus, Deus também quer que tenhamos vitória todos os dias da nossa vida. Porque confronto nós vamos ter. Não é que nós vamos ter guerra, confronto de tédio a tédio, né, carnal. Não, a nossa luta é contra o inimigo da nossa alma,
nossa vida, entendeu? É o próprio Satanás. Ele que desde a antiguidade ele apronta, ele vem fazendo coisas danosas, mas também desde a antiguidade Deus tem nos ajudado a vencer o mal, não pela nossa capacidade, não pela nossa força. Deus tem nos ajudado a vencer, Deus tem nos dado vitória, a vitória que vem do alto, que vem dos céus, que vem de Deus. É por isso que Samuel aqui, né, quando ele ainda estava administrando Israel, né, ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Samuel, profeta, estadista, ele reconheceu que a ajuda de Deus era prioridade, primazia, infalível, né? na vida do povo. É aquele caso, né? Deus ele fez a história do povo, Deus fez e faz sempre a história da humanidade. Todos nós temos uma história a contar. Todos nós temos uma história a contar. Eu tenho a minha história, vocês têm a sua história, né? Nós estamos aí vivenciando os nossos dias, da nossa história, né? Nós vivenciamos no tempo passado, eu vim do estado de Minas para cá pequeno, da cidade de Carangola, em família, perdemos a casa lá, viemos para Caxias no ano de 1964, eu vim com 5 para 6 anos, meus irmãos, né? Meu pai perdeu a casa lá, depois vieram meus avós maternos. São histórias. E ele fui crescendo, adolescência, depois comecei a trabalhar, entrei numa empresa boa, e 36 anos ali, me aposentei, construí família, né? Morei em Caxias, mais de 40 anos, e hoje estou aqui em Belfor Roxo, na cidade de Belfor Roxo, né? Então, são histórias que precisam a gente ser contada, né? Mas são histórias na nossa vida que Deus é presente. Assim como Deus foi presente na história do povo de Israel, Deus também é presente na sua história, meu irmão, meu amigo. Deus, na nossa história, Ele está sempre nos ajudando e sempre nos ajudará. Então, essa palavra até aqui nos ajudou o Senhor. Foi o momento que Israel vivenciou a bênção, vivenciou a vitória sobre os filisteus que queria devorá-los, queriam acabar com eles, mas ao contrário, eles é que venceram naquele momento, naquela hora, naquele tempo presente, o inimigo. Que Deus, pois, nesta noite de terça-feira, te abençoa. Aqui na cidade de Belfor Roxo está um tempo fresquinho, né? Esses dias para trás aí tivemos um tempo meio acalorado, mas hoje está um tempo fresco, um tempo bom. Paulo Vitor, não? Ele mais uma vez está de stand-by. Então eu quero orar por você. Paulo Vitor, vai orar. Ele vai orar. E boa noite, gente. Boa noite, vovô. Bom, o que eu tinha que falar era mesmo sobre a empresa que a gente vai falar amanhã, sobre a Única Fácil. Bom, na verdade todo mundo fala que é única e outra que é fácil, mas a Única Fácil não muda nada. Só muda que faz trajetos diferentes. Isso é a mesma empresa, galera, que a gente vai falar sobre amanhã. Aguardem. Bom, e oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta santa noite que o Senhor nos deu, essa amém, noite Senhor. de friazinha. Senhor, todo mundo Deus. pode reclamar, Senhor, mas o Senhor que fez essa noite. Senhor, muito obrigado, Senhor. pela pregação do nosso irmão Luiz, Senhor, meu avô. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, e que essas pessoas escutam no coração. Em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira. Ei!
a voz do Evangelho. Até lá. Boa noite. Tenha um bom sono.